A graça e a paz. Vocês sabiam que em 1844 houve um grande movimento mundial onde as pessoas se reavivaram por causa de uma mensagem e pregaram essa mensagem no poder do alto? Esse tempo foi comparado com o tempo lá de Pentecostes. Sabiam disso? Eu quero falar exatamente sobre isso. Então a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo e vamos seguir essa linha. Né? É um resumo, ou seja, uma continuação dos vídeos anteriores. Tá ok? Quando analisamos as profecias do passado e o cumprimento delas, vemos um Deus detalhista e zeloso pela sua palavra. Tudo se cumpriu de maneira fantástica. E desde a época dos apóstolos e toda a perseguição que se estendeu em toda a Idade Média e com a restauração da verdade que foi acontecendo de maneira gradual na Reforma Protestante. E agora com o poder oponente ferido de morte em 1798, estava aberto o caminho para a maior de todas as reformas. Na verdade, um reavivamento acompanhado de uma reforma. E com as duas se fundindo, o Senhor cumpriria o seu propósito. Mas desde a época da Reforma Protestante, a partir aí de 1500 depois de Cristo, as igrejas em si se tornaram apáticas, perderam a essência daqueles grandes homens do passado. A maioria das pessoas se tornaram frias, mornas. Havia uma formalidade e as pessoas não se importavam mais. Eram apenas cumpridores de regras e frequência nas igrejas. Mas o poder regenerador do Espírito não estava mais entre eles. Os ministros da época entendiam que o desinteresse espiritual dos membros era nítido, era sentido, sabe? Havia um clima pesado no ar. As pessoas se preocupavam mais com as coisas dessa vida do que com as coisas eternas. Não se falava mais de salvação ou sobre reino de Deus, as portas. A preocupação de quase todos eram comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. Coisas lícitas em si, mas essas coisas como prioridade se tornam um laço. A profecia de Daniel 8,14, uma grande profecia, que a gente vai estudar mais a fundo, estava exatamente às portas de se cumprir. E parecia que a geração da época quase que ignorava essa profecia tão significativa. Mas em chegado o tempo, o Senhor se levanta para reivindicar a causa. Sempre foi assim. Mas o Senhor começou a levantar homens e grupos de pessoas quase que simultaneamente em vários países ao estudo das profecias. E viram que o fim de todas as coisas estavam próximas. Que interessante, né? As pessoas chegaram a esse entendimento. E todos começaram a crer na proximidade da volta do Senhor. Na época, um único missionário judeu levou a mensagem para hindus, persas, turcos e outras nacionalidades e povos. Distribuiu a palavra de Deus e pregava a breve volta de Jesus. Parecia que de maneira unânime todos os pregadores, missionários, ministros em geral diziam que Jesus voltaria por volta de 1844. Mas foi Guilherme Miller que chegou a uma data mais exata, baseado nas profecias de Daniel. Relatos mostram que na Inglaterra, em 1826, 700 ministros da igreja anglicana estavam empenhados nessa mensagem. E que na América do Sul, Lacunza, um jesuíta espanhol, se converteu ao cristianismo e começou a pregar a palavra do reino e até escreveu um livro a respeito disso. Foram vários movimentos simultâneos em toda a parte do globo habitável que um grande movimento mundial começou a pegar forma e atrair olhares de todos. Será que o fim disso se resultaria em um grande movimento espiritual? Será que estamos falando de um grande reavivamento na época, jamais testemunhado até então? Adultos e até mesmo crianças se uniam e pregavam a mensagem com o poder do alto, movidas por uma influência acima dos seus dotes naturais.
O tom e as maneiras mudavam e com poder proclamava a mensagem. Sabe qual a mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 3, o Espírito de Deus estava impressionando os ouvintes poderosamente ao ouvir e investigar as Escrituras, e muitos eram convencidos pelo Espírito de que as coisas eram de fato como se falavam. Era irresistível e muitos se convenceram da mensagem. Os que foram impressionados pelo Espírito, mas os interesses desse mundo eram maiores, fecharam o coração à mensagem e se tornaram grandes perseguidores. Olha que interessante. As pessoas que estavam ali envolvidas no ministério sentiram a impressão do Espírito Santo de Deus, mas devido às coisas dessa vida, ao interesse, neste mundo, fecharam o coração à mensagem e se tornaram ali grandes perseguidores. Estavam no mesmo caminho, olhavam na mesma direção e de repente desviaram o olhar de Cristo e se voltaram agora como inimigos. E o mundo da época começou a se dividir entre aqueles que acreditavam no retorno de Cristo e naqueles que diziam que ainda iria demorar muito. Devido à grande quantidade de ministros da época, poucos aceitaram, mas mesmo esses poucos eram muitos em relação à quantidade de ministros da época. Mas os poucos que aceitaram, na grande maioria, homens humildes, eles suportaram fadigas, privações e sofrimentos para chamarem outros ao arrependimento. A verdade da volta de Cristo foi aceita por milhares, visto que a mensagem ganhou força. Muitos buscavam em Deus o arrependimento e clamavam por noites e noites. Estavam todos em luta com Deus, reconhecendo as próprias fraquezas, se apegavam a Cristo. E muitos falsos profetas da época pregavam paz e segurança para acalmar ali os ânimos e mesmo para o movimento, parar o movimento, sabe? Mas os verdadeiros seguidores de Cristo buscavam, através de súplicas e lágrimas, ser aceitos pelo Senhor e se unirem ao movimento e chamar outros. A grande pergunta de muitos da época, sabe o que era? O que devo fazer para me salvar? As coisas terrestres, para essas pessoas, começaram a perder seu valor. Eles buscavam algo muito maior e melhor. E os que encontravam a paz em Cristo anelavam que outros também encontrassem a mesma coisa. Filhos dos pais se convertiam aos filhos e dos filhos aos pais. Muitas barreiras foram quebradas e pessoas e grupos passaram noites inteiras em oração. Isso despertou ódio e ciúmes daqueles que eram mais amantes do pecado e, ao mesmo tempo, religiosos. Foram os maiores perseguidores dos seus antigos irmãos. Mas era nítido que o poder de Deus era sentido. E, no geral, as pessoas começaram a analisar o próprio coração para ver se ainda havia algum caminho mau. Esse sim foi um grande reavivamento espiritual da época. Os que aceitaram a mensagem de juízo estavam prontos para o clamor da meia-noite, que se daria justamente no ano de 1844. Que no próximo estudo iremos falar somente o que houve neste ano em específico. Mas resumindo, reavivamento espiritual é isso, um grande despertar de todos para as coisas espirituais, buscando as coisas do alto como prioridade, autoexame de coração e muita oração, muita consagração. Mas nem todos se uniram ao movimento da época. E assim também será em nossos dias. Se você espera toda uma igreja reavivada, tal coisa nunca há de acontecer. Você deve buscar individualmente o batismo no Espírito.
Quem vai fazer o ajuntamento desse povo é Deus. Que o Senhor nos ajude e nos desperte, porque vai se repetir em nossos dias. Creia nisso. Que o Senhor abençoe a sua vida. Busque o batismo diário no Espírito Santo, individualmente, porque Deus está unindo o seu povo. E isso vai acontecer. A chuva serôdia chegará em nossos dias. Como foi no passado, também será nos dias de hoje.